Fala mascoteiros, beleza? Aqui é o Diego, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre dentes e línguas. Eu vou mostrar um pouquinho aí de como a gente trabalha com a modelagem dos dentes e das texturas. E fazer alguns comentários aí sobre os nossos projetos e alguns cuidados que você deve ter aí na hora de fazer a expressão facial. E como esses dentes e línguas aparecem no rosto do seu personagem. Vamos lá? Bom, aqui eu tenho alguns modelos que a gente costuma usar. Na verdade é uma mini biblioteca aí de alguns dentes que a gente tem, que já usou. E vamos começar aqui por baixo. Este primeiro aqui é uma arcada mais realista, não é modelo de banco, a gente modelou para algum projeto e usou durante um bom tempo. Ele tá bacana, tá de uma forma simplificada, né, estilizada aí da arcada dentária, mas é um estilo mais realista que a gente tem evitado um pouco, né, esses sorrisos um pouco realistas, com gengivas no formato muito próximo do real. Mas está aqui, uma necessidade a gente pode usar, mas não estamos usando muito. Aqui uns dois modelinhos de língua, né, uns dois, uma mais larga, uma mais compridinha, mas também nada impede de elas serem deformadas e posicionadas, né, de acordo com a expressão. Esticar ela com o modificador, enfim. Aqui está um modelinho de dente de barra, a gente chama dentes de barra porque eles basicamente são duas barras torcidas, né? E a gente ajusta de acordo com a expressão facial. Aqui são os mesmos dentes de barras, mas com um vinco aqui, uma entradinha para simular como se estivesse faltando um dente, né? A gente usou aqui num projeto do FTD, se não me engano, para fazer os dentinhos dos meninos banguelinhos, né? Os mais novos tinham um dentinho banguela, a gente usou essa solução. E aqui uma solução para animais, né? Uma arcada com seria uma solução de barras, né? Um dentinho de barra, mas com os caninos aqui maior destaque. É uma forma que a gente achou de usar uma arcada animal com caninos aparentes, mas sem deixar o personagem, o mascote, agressivo. Isso funcionou muito bem nos projetos, um dos nossos projetos recentes, que é da Norte Refrigeração, que é este aqui. Então a gente consegue de longe notar os caninos, né? Trazendo aí um ar mais animal pro personagem, mas ainda assim não deixa ele com uma cara de animal agressivo, né? Algo que possa causar algum perigo aí. E o outro que eu comentei dos banguelinhos é desse projeto aqui da FTV. Este aqui. Ele tem um espacinho aqui, ele remete a um dentinho banguela. Então aqui nos outros projetos mais antigos a gente consegue perceber os dentes, aqueles dentes realistas. O primeiro que a gente mostrou. Acho que não é nem esse, não. Esse aqui acho que é mais antigo ainda, nem tá lá. Mas acho que é a partir deste. Esse aqui já é a arcadinha do modelo que a gente tem naquele arquivo. É um dente, é o mesmo aqui. Um dente um pouquinho mais realista. Ele funciona, né? Mas hoje a gente considera que ele não fica tão confortável. A gente tem preferido usar uns dentes mais de barra, que fica um pouco mais estilizado. Por exemplo esse, mas ainda assim tem um vinco. Por exemplo, os mais recentes. Cadê? Esse aqui é um bom exemplo. É um dente de barra, mas ele tem uns vinquinhos que não deixam muito agressivo esses contornos dos dentes, né? Não são dentes separados. Que é este aqui.
até isolar que fica mais fácil. Esse aqui é o modelo que a gente está usando ultimamente, na maioria dos nossos projetos. Ele tem uma estrutura de dente de barra, ele foi até modelado numa linha reta e depois foi curvado, assumindo essa forma. Mas ele tem uns vincos, mas não é separado, né? Se a gente for mover aqui os vértices dele, a gente percebe que ele continua sendo uma barra, só tem os vincos para dar a entender que são dentes individuais, mas não são. Isso gera menos sombra entre eles e dá um aspecto mais leve na boca na hora do sorriso. A questão deles serem mais largos também, né, não tem muita diferença de tamanho, e serem mais grossos também deixa um pouco mais lúdico, né, esse sorriso. Isso é bacana e isso tem funcionado bastante pra gente nesses projetos atuais. E a língua não é muito diferente das outras, mas a gente também está adotando essa aqui como um modelo principal. A gente pode esticar ela, moldar conforme a necessidade. Ela pode ser maior, menor, e depende da expressão e da intenção que você quer. E projetos, esse aqui é um projeto desse que a gente já começou a usar essa arcada. Esse aqui é outro. Esse aqui também é outro, é o mesmo dente. E em alguns mais exagerados a gente consegue trazer essa distorção sem causar uma estranheza, né? A gente percebe que os gominhos do dente, mas a gente não vê aquela sombra marcada, aquele vão entre elas, deixando aí um pouco mais confortável. Esse aqui do Poço Sul também, a gente usou ele. E uma coisa bacana, a gente pode notar essa diferença dos mascotes atuais dos mais antigos, é que a gente tem conseguido, a gente tem se atentado mais no encaixe dos dentes na boca, né? Esses aqui a gente considera que está bem mais, tem um encaixe melhor na boca, preenchendo o sorriso, diferente de alguns mais antigos que a gente consegue notar aí algumas falhas, não falhas, mas que poderia ter uma melhora. Por exemplo aqui, né, esses vãos, né? Me confundo às vezes nas palavras em português. Esse vão aqui no cantinho da boca, ele gera muita sombra, né? Então isso quer dizer que o dente deve estar um pouco longe demais do lábio, né? O que causa essa sombra aqui, às vezes no pés de occlusion também. E este vão aqui também, que ele está tem no outro lado da boca, entre o dente e o lábio. Dá a impressão que o dente está solto ali, né? Que o dente não foi feito ou não está bem encaixado nessa boca. Aqui também a gente consegue notar. Então são cuidados que a gente tem se preocupado nos projetos atuais, que antigamente a gente não tinha essa percepção. Então esse aqui dá pra ver isso bem claro. A gente tem um espaço muito grande aqui entre o dente e o lábio. Isso aqui ele poderia ser um pouquinho mais junto do lábio, e aqui também. Então a gente não precisa olhar de baixo para cima para ver que o lábio deve ter algum formato assim, e o dente deveria ter algum formato assim, né? Então esse espaço que a gente acabou deixando aqui entre o dente e o lábio gera nesse ângulo esse vão que a gente está vendo lá ao fundo da boca, e nesse ângulo, nesse canto aqui, a gente vê a sombra em excesso, né? Isso a gente tem melhorado isso nos últimos projetos. Bacana a gente se atentar a isso. Bom, basicamente é isso. Essa aqui é uma boa dica para vocês fazerem os dentes de vocês. Não tem nenhum segredo, veja que é uma modelagem simples. Não tem gengiva, a gente não tem sentido falta de gengiva nesse caso. E o que ajuda a gente bastante também são os materiais. Vou renderizar aqui este preview para vocês verem. Também não tem muito segredo.
Então esse aqui é um preview bem rápido destes dentes de língua. A gente, para preview, para setar nossas cenas, shaders e tudo mais, a gente usa bastante esse progressivo do V-Ray, é bem bacana. Ele te dá um retorno rápido da imagem, como um todo. E você também pode usar essa opção aqui, que ele vai priorizar onde está o mouse. Então o cálculo dele vai seguir a região do mouse. Então se eu colocar, como eu deixei o mouse aqui, ele me deu mais nitidez aqui de forma mais rápida do que aqui no canto. Então se eu aproximar aqui, ele vai focar nessa região, me dando um feedback mais rápido do que eu quero. É bacana isso. Então esse é o preview que a gente tem aqui do shader que a gente está usando. Então a gente percebe aqui a translucência que a gente usa. Ele tem um pouco de reflexo, né? A gente consegue ver a reflexão aqui da língua nos dentes. E é isso, são dois shaders bem simples. Vou mostrar aqui para vocês. Para os dentes é um V-Ray SSS 2. A cor não chega a ser um branco 100%, a gente usa um cinza, não, desculpa, é um branco, tá até branco 100%, mas a gente não costuma usar, é legal não usar 100%, tá? Senão ele não tem muito controle depois na pós-produção. E o scattering dele vai ser branco também, e o radius dele tá com, para não ter muita introdução de luz. E a língua é a mesma coisa, tem um pouquinho mais de radius, vai entrar um pouquinho mais profunda a luz, nesse tom mais avermelhado, mas a cor base dele é este rosado aqui. Confundi, isso estava certo. Essa cor aqui é que a gente usa via overall. Esse overall color aqui, mas não é isso. É este surface color aqui. Estava certo. E a única diferença aqui é o radius, a cor e um bump de celular que a gente está usando para dar esse bumpzinho aqui no procedural. Então não tem mais nenhum segredo. As malhas dele estão abertas das meshes, mas de verdade a gente não tem sentido falta e nem a necessidade de pintar um mapa específico para língua ou dentes, né? São objetos simples. Para os nossos projetos, que são mascotes, personagens mais bonitinhos, mais perfeitinhos, não tem necessidade. Se fosse algo mais pesado, algum monstro, algum personagem mais depredado, talvez fosse o caso de a gente pintar variações de cor no dente, uma língua um pouco com uma variação maior, mas não é o caso. Então eu vou mostrar para vocês, se não fosse o SSS, tenho aqui dois materiais de exemplo, o mesmo bump aqui para a língua e para o dente, um branquinho com reflexo. Tem a mesma cor praticamente, e ele só não tem a translucência do SSS. Então eu vou aplicar aqui os dois para a gente ver a diferença dos dentes. Vou fazer ele inteiro aqui, da metade da direita. Então nos dentes você já consegue perceber essa principal diferença do aspecto plastificado que ele fica, né? Então você percebe que é branco, tem um reflexo. Acho que independente se você deixar um reflexo mais ou menos borrado, se for mais forte ou menos forte, independente disso você tem um aspecto mais plástico, né? Você consegue perceber aqui que você consegue ver que ele tem algo dentro dele, né? Uma coisa mais orgânica, né? Que é realmente o dente é orgânico, né? Ele tem essa translucência, existe luz passando por dentro dele. Então esse cuidado com os dentes valoriza bastante aí na hora de a gente ter uma sensação bacana da expressão do personagem. Vou fazer meio aqui. A gente percebe menos sombras, né, menos vincos, ele dá uma boa suavizada. E na língua
língua também a gente consegue perceber menos, mas também percebe. Vou renderizar essa parte aqui com o shader sem ser SSS. Então a gente percebe aqui que a gente tem essa sensação de não ter uma luz entrando, né, passando dessa face aqui. Nas bordas a gente percebe um pouco melhor, né? Aqui embaixo você vê que é uma sombra que está fazendo, talvez do dente ou do próprio GI, né? Na verdade acho que é do GI, porque existe 3 luzes aqui, uma lateral, outra lateral e uma mais de cima, não tem luz embaixo. Então, mesmo não tendo luz embaixo, quando a gente tem um SSS, a luz que vem aqui de cima bate aqui e ela penetra aqui e vai indo, ela vai se perdendo. Aqui a gente está mais escuro porque a luz está se perdendo, que entrou aqui, mas não é como esse aqui, que não está entrando nada de luz, né? A luz bate, ela para aqui, a luz para de bater aqui e aqui já fica escuro, né? Está rebatendo o BG, que é cinza, não tem nenhuma luz de emissão fora esse BG cinza. Então a gente percebe aqui essa diferença. Então, pessoal, se vocês querem aí um sorriso com dentes orgânicos, bonitos, eu indico muito usar esse shader que é simples, é nativo do V-Ray, não tem nenhum segredo, tá? Bom, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao sorriso, aos dentes, línguas, pode deixar aí nos comentários. É muito importante pra gente que vocês compartilhem com seus amigos, o pessoal que está estudando, começando, ou até mesmo quem já está na área há um tempo. Eu acho que pode ajudar eles aí nessas pequenas dicas, mas que podem gerar um bom resultado nos projetos de todo mundo. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se quem puder deixar um feedback aí em relação ao som, a gente teve aí um comentário nos vídeos anteriores que estava baixo o som. Então, por favor, me digam aí se o som tá legal, tá mais alto, né? Tá mais nítido. Beleza? Valeu, galera, um abraço.